estamos em crise e levados para dentro de casa. Haverá um depois. O Instituto Cidade iniciará algumas conversas que serão sobre o depois do coronavírus. A primeira conversa será com Maíra Zimmermann. Nós somos pai e filha, distanciados, cada um na sua casa. Ela mora em São Paulo, eu moro em Florianópolis, e sentimos a ausência, sentimos a impossibilidade de estarmos perto. Por outro lado, temos mais tempo para conversar, temos mais tempo para perceber a ausência do outro, temos mais tempo para perceber a relação pai e filha. Mas ela não está na conversa porque é filha, ela está na conversa porque é doutora em História e é pesquisadora em consumo, é pesquisadora em juventude, é pesquisadora em moda. E que são temas que me parecem que devem, podem e sobre os quais nós conversaremos. Maíra, em tempo de coronavírus, de estar dentro de casa, de se preocupar com máscara, com proteção, as pessoas mantêm a vaidade e ainda se adornam? Olá, agradeço o convite de participar dessa conversa. Uma das discussões que eu sempre trago e sempre apresento nas teorias da moda, nas conversas sobre introdução à moda, é o quanto a gente se adorna, o quanto a gente se embeleza para o outro. Então, eu acho que essa questão do se embelezar, do se vestir, se arrumar, né, de uma forma geral, ela depende muito da vida dessa pessoa dentro da sua casa e da sua relação, da relação dessa pessoa consigo mesma, né? Então, a gente costuma dizer um pouco, né, que o se arrumar, o colocar uma roupa limpa, colocar uma roupa de sair, traz uma certa dignidade, né, traz, assim, uma ideia de que as coisas estão normais, um certo tom de normalidade. Mas, no geral, eu acredito que a gente relaxe muito estando em casa, e que talvez essas conferências, dar aula por videoconferência, faça com que a gente se arrume, ou não, ou você acaba relaxando e assumindo aí uma postura mais caseira, né? Então, foi uma provocação que eu sempre fiz essa, dentro de sala de aula. Se você não tivesse que sair de casa, você se arrumaria da maneira como você se arruma para encontrar com os outros, sendo que a gente sempre a gente se constrói como a gente pelo olhar do outro. Então, aí a gente tem uma questão muito interessante, né, de pensar, e acredito que as reações a isso sejam tanto um embelezamento experimental, de você experimentar fazer maquiagem, cabelo, looks, roupas, e aí estão os aplicativos como o TikTok, por exemplo, que dá para fazer essa brincadeira, inclusive entre pessoas, né, pessoas se arrumando, passando a bola, entre aspas, uma para a outra, e essas brincadeiras online para que essa questão da aparência continue como uma importância, né, social, sendo que a gente se reconhece pela nossa própria aparência e pela aparência do outro. Eu me recordei de um filme muito antigo com Charlton Heston, não me lembro o nome, mas ele se achava a última pessoa sobre a Terra, com esperança de que um dia houvesse outras pessoas que tivessem sobradas, que tivessem sobrevivido a uma certa catástrofe. E ele, para manter um contato necessário com a civilização,
todo dia preparava um jantar e se vestia a rigor. O que ele queria fazia um esforço de manter ou de se manter civilizado, e nesse esforço de ter civilizado estavam as vestes. Aí a primeira pergunta, né? O vestir-se, o permanecer elegante, o dar-se essa dignidade da roupa, então ela é ainda um contato com o que nós temos do valor do lá fora. Concordo, acho que ritos são muito importantes, inclusive é curioso a gente perceber que vários das matérias que têm sido divulgadas no sentido de tentar manter uma certa sanidade mental dentro de tudo isso que tem acontecido é não sair da sua rotina, né? Então, e dentro dessas listas, normalmente está vista-se como se você fosse sair de casa, né? Troque de roupa, não fique apenas com roupa de ficar em casa. Então, eu acho que essa questão, ela é muito importante, né? Inclusive memes, piadinhas, a gente vê muito isso das pessoas quase se transformando, né, assim, em ermitões, né, dentro de casa. Tem uma socióloga muito importante para os estudos da moda, que é a Elizabeth Wilson, uma britânica, que fala que a roupa é a ligação do eu biológico com o eu social. Então, com certeza, né, eu acho que essa interação, assim, que a gente não está tendo nesse momento, né, porque estamos em casa, com o mundo, ela acaba, se vestir, né, e criar esse rito, ele ajuda um pouco a gente a se sentir mais dentro de uma certa normalidade. Eu acho que vai mais nesse sentido, né, de se sentir dentro de uma certa normalidade. Uma questão, eu vejo uma diferença, eu não diria de cultura, mas de hábito. Os pais, as pessoas com um pouco mais de idade, antes do coronavírus, costumavam reclamar muito que os filhos ficavam nos seus aparelhos, seus gadgets de internet, e ficavam nos seus quartos, quer dizer, estavam transportados para a tecnologia. E os pais requeriam, reclamavam a presença dos filhos, faziam exigência de sociabilidade. Os pais estão se dando bem em tempos de necessidade de tecnologia que os filhos já dominavam e que lhes estavam comuns. Quer dizer, eu queria perguntar, há uma diferença de reação ao estar em casa e necessitando de tecnologia entre pessoas com mais idade e os jovens? Os jovens estão confortáveis nesta situação, como talvez os adultos não estejam? Eu acho que essa pergunta, ela traz um caminho aí da tecnologia que seria interessante colocar, eu acho que antes de chegar nessa pergunta, nessa resposta final. Essa ideia de uma família reunida, ela começou a ser questionada e desfeita, de uma certa forma, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente tem ali aquela ideia do questionamento do American Way of Life, da família perfeita, a partir de uma cultura juvenil que começa a se formar nos anos 50 e que vai virar um grande fenômeno nos anos 60, principalmente por meio da imagem, da música, da moda e do cinema, né? Então, na realidade, esses jovens, existe ali nos anos 50 essa ideia de que a televisão, que começa a ser produzida, né, e vendida ali nos Estados Unidos e mundo afora de uma forma bastante ampla, que vai agregar essa família. Só que o que começa a acontecer? Uma segmentação.
tanto, né, na questão dos programas de televisão, que começam a mirar mais no jovem, então você dificilmente ainda tem os programas, né, de entretenimento familiar, mas o jovem começa a criar gostos próprios. E aí, dando um salto já para a questão da tecnologia do celular, que há algum tempo pais e mães reclamam muito, meu filho fica o dia inteiro no celular, não presta mais atenção, não conversa mais na hora do jantar, né? Então, o que acontece agora, eu tenho a impressão, pela minha convivência até com jovens, né, como professora, que na realidade esse vício na tecnologia e no celular, ele está disseminado, e não só na juventude, mas acho que adultos, jovens, inclusive crianças, né, hoje em dia já aprendem cada vez mais cedo. Eu costumo dizer que estamos todas e todos mergulhados até o pescoço, digamos assim, nas mídias digitais e redes sociais, né? Acredito que tenha uma maior facilidade por uma geração que talvez já tenha nascido aí, essa geração nativa digital, né? Mas que acredito que a geração também mais velha tem buscado muito esses meios de comunicação como forma de interagir. Então, acabou acontecendo que algo que talvez distanciasse as pessoas, né, agora está sendo uma forma também de reunir as pessoas, e cada vez mais os aplicativos de comunicação e de reunião, eles têm sido projetados e programados de uma maneira muito simples de utilizar, né? Então, não é um programa complexo que apenas um especialista conseguiria usar. Inclusive, os smartphones, eles já são programados de uma maneira simples para que não seja complicado usar, né? Por mais que uma pessoa mais velha possa ter uma determinada dificuldade, eu vejo que ela não é intransponível e que a vontade de estar participando e de saber o que está acontecendo, ela acaba sendo aí um impulso para superar dificuldades, né? E assim, eu tenho conversado com algumas colegas que têm filhos, né? E eu me preocupo muito, eu falo, poxa, ser um adolescente e não poder sair de casa deve ser muito complicado, né? E várias das minhas colegas mães falam que ainda bem que existe o YouTube, ainda bem que existe o celular, porque esse adolescente está tranquilo lá com os YouTubers, está se inteirando, nada muito diferente do que ele fazia antes, né? Então, como a gente tinha essa questão, né, da televisão como aí a primeira babá eletrônica, e isso vai se sofisticando ao ponto da gente chegar no smartphone, na internet, a gente muda, né, essas figuras que vão ser os novos ídolos, os novos modelos, assim como desde os anos 60 a gente tem novos modelos, né, como, por exemplo, modelos da moda, modelos da música, muito criticados, inclusive, por essa ideia de que estavam aí sendo más influências, né? Um youtuber nada mais é do que uma apresentadora de televisão dos anos 80, do que um cantor ou um apresentador de musical dos anos 60. Claro, a gente pode discutir a questão do excesso, a questão do talento, a questão do estudo de uma determinada área, de repente, ser um momento em que pela facilidade fala-se qualquer coisa, mas dentro disso tudo, com certeza, existem questões aí muito interessantes e até aberturas dentro desses fóruns, vamos colocar aqui de maneira geral, para falas de novos feminismos, novos movimentos negros, novos movimentos de identidade juvenil que se encontram aí como grupo, então eu acho que é muito importante ao mesmo tempo. E uma coisa, e os novos ódios?
há novos ódios ou são os mesmos ódios por outras tecnologias? Muita gente transformou a internet num lugar de manifestação das piores coisas da humanidade. E, num Sim. primeiro momento, me pareceu que a internet era algo de tendência mais libertária. Eu não queria usar o termo esquerda, porque também tem uma esquerda terrível, violenta, mas a internet era mais franca, mais libertária, e de repente, esta parcela que dominava a internet foi surpreendida com uma articulação de grupos conservadores, o que o conservadorismo não é um mal, mas o conservadorismo brasileiro, principalmente, ele é odiento, ele é raivoso, ele é uma espécie de vingança que eu não identifico do que, ele, enfim, eu diria que é muito mal comportado na internet. Como é essa questão do ódio nas redes, nos círculos sociais hoje transferidos para a tecnologia? Eu acredito que existe um conservadorismo brasileiro que ele visa a aniquilação do diferente, né? A ideia é não levar em consideração, não só não levar em consideração, como aniquilar, né? Então, inclusive, uma coisa que dentro das minhas pesquisas ao longo desses anos fica muito claro, né, como eu estudo essa questão dos movimentos juvenis quebrando padrões, trazendo novos comportamentos, né, essa ideia de trazer um comportamento diferente do padrão, digamos assim, ele incomoda. Com o tempo, né, existe aí uma possibilidade de se entender esse diferente e que isso e que esse grupo, que seria um grupo subcultural e depois contracultural, possa fazer parte aí da cultura, né? Reconhecido como parte tal e qual todos e todas os humanos e humanas. A questão é que justamente a internet ela tem esses dois lados, e aí também algo que eu bato sempre nessa tecla é essa questão desse paradoxo do sistema capitalista e aí de suas ferramentas. A internet é um desdobramento aí da tecnologia desenvolvida na nossa história, né? Existe sim um lado utilizado são chamados os haters, né? E esses haters são pessoas muitas vezes que teriam dentro de uma fala, de uma exposição, não falariam, ficariam quietos ou quietas, e que na possibilidade de serem anônimos e anônimas numa rede, falam qualquer coisa, né? Então, eu costumo perceber muito, por exemplo, em sala de aula, que existe uma vergonha, às vezes, do aluno e da aluna perguntar, porque está num grupo, vai ser identificado, né? E eu sempre estimulo muito as perguntas, falo, façam perguntas, perguntem, não tem problema, não existe pergunta burra, perguntem, né? O que me assusta um pouco dessas mensagens de ódio dos haters é essa certeza de uma afirmação sem uma vontade de um debate. Não é que a pessoa está expondo uma opinião, ela está expondo uma certeza, né? E aí fica muito complicado, porque acaba com o debate, fora que leva para crimes de racismo e coisas desse tipo, né? E é muito. Isso vem tanto na direção política, né, quanto na direção das próprias celebridades. Como eu estudo bastante cultura pop, eu analiso muito o perfil de celebridades do Instagram, e são mensagens horrorosas, assim, de um ódio, como se, inclusive, essa pessoa conhecesse o próprio ídolo. Então,
tem essa questão também que as redes, né, isso já desde a publicidade, da mídia, da indústria cultural, digamos assim, dos anos 50, 60, né, trazem essa ideia de uma proximidade do ídolo, ou no caso aqui do outro, ou de um político, ou de uma política, né, e aí as pessoas tomam essas liberdades como se suas palavras não tivessem consequências sociais e na vida do outro, né? Então eu acho muito grave e acho que nos falta aí uma educação, uma etiqueta para lidar com esse universo online, né? Uma questão, esse conservadorismo brasileiro, ele sempre se apresentou num aspecto muito religioso e um outro muito odiento. Com a crise do coronavírus, surgiu um conservadorismo que eu diria lúcido, esclarecido. Você pega o Ronaldo Caiado, você pega o João Dória e você pega alguém que ficou muito famoso, que é o Luiz Henrique Mandetta. São pessoas de tradição política conservadora, mas que nessa tenda entre um salvacionismo e um investimento na ciência, todos ficaram com a ciência. Que vai nascer no Brasil um conservadorismo lúcido, ou eu sei que é uma expressão, mas do mesmo modo que de repente se descobriu que um conservadorismo vingativo e místico, internet, agora se descobre que nós temos um conservadorismo com o pé na realidade tecnológica, científica. Como é que tu viste o comportamento do conservador Mandetta no Ministério? Eu acho que existe uma certa segurança, né? Acho que independente de um posicionamento mais à esquerda ou mais à direita, que também são conceitos que já não são tão assim fáceis de serem definidos, né? Eu acho que eles se fragmentaram muito aí, né? E a gente tem no Brasil uma questão bastante complicada, um cenário político bastante complicado em que lideranças, tanto mais a uma esquerda ou uma direita ou a um centro, não aparecem, não existem, e a gente fica nessa fragmentação, né? Não à toa vindo a dar, né? Na eleição de uma pessoa que é totalmente relacionada com todas essas ideias místicas e, enfim, aí que tu colocaste, né? Então, eu acho que essa voz, né, de uma seriedade voltada à ciência, aos fatos, a tentar proteger a saúde da população, eu acho que, né, muita discussão foi feita, né? O Mandetta era um conservador e a gente está num momento tão difícil que a própria esquerda não quer que ele saia, então quer que acha errado que o Bolsonaro o demita num momento de crise, e realmente, né, ele estava se posicionando ali de uma maneira a levar em consideração a ciência. Agora, isso é uma coisa que me chama muita atenção, inclusive, como historiadora, é o fato de a gente estar no ano de 2020, e isso aconteceu, assim, eu vendo Globo News, né, e a maioria dos jornalistas falando, não, esse, quando assumiu o ministro, não, falou, não, esse também é um ministro que também vai na linha da ciência, então podemos ficar mais tranquilos, e eu pensando, cara, a discussão é essa, se a pessoa está seguindo a ciência, o que mais um ministro, um político, um governante, um líder do país pode seguir
né? Se não a ciência, e aí uma discussão, a ciência tem vários vieses, claro, a ciência tem vários vieses, né? A ciência tem seu tempo, a gente não tem uma vacina ainda, né? Mas a gente precisa, nesse momento, de uma voz, e eu acho que talvez o Mandetta estivesse fazendo isso, fica em casa, né? Então, não dá para brincar e um presidente completamente irresponsável, ignorante, falando ou agindo, pior, né, como se fosse apenas, né, gripezinha, enfim. Então, essa voz do Mandetta, nesse momento em que a gente vive, com esse presidente totalmente irresponsável, que você não tem um caminho, eu acho que ele fazia esse papel, e o ministro recém-possado não... Claro, vai ficar nessa situação de não... de talvez um receio de se colocar e medo de ser demitido. A gente ainda não soube, não teve ainda, né, uma grande assim, ação dele, né? O Mandetta, quer dizer, tinha uma luz própria na medida em que veio do mundo político e era uma indicação de um conservador importante e que eu considero lúcido, chamado Ronaldo Caiado. Então, eu acho que o Brasil vai ficar devendo para o Mandetta uma coisa. Ele reivindicou e estabeleceu como bússola dele a palavra ciência. Ele usou esta palavra várias vezes, e eu acho que a última pessoa que conseguiu trazer a público como uma autoridade importante a questão da ciência talvez tenha sido Oswaldo Cruz, lá no começo do século passado, com a vacina da varíola, que era um momento importante, inclusive, de influência positivista e tal. E de lá para cá, nós não temos, entre as nossas autoridades, uma preocupação com ciência, com tecnologia, com investimento. Os próprios últimos, e aqui se inclui os governos autoditos de esquerda, vinham cortando verba das instituições de fomento de pesquisa, das instituições que se voltam para o saber, né? E na questão do saber, as próprias universidades federais investiam não o suficiente para acompanhar o mundo. Tu que és professor universitária de uma instituição importante, que é a FAAP, que se põe no centro de São Paulo, como é que tu vê essa questão da ciência, universidade e retorno para a sociedade? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Então, eu sou também professora de metodologia de pesquisa científica, e eu gosto sempre de começar com uma aula em que eu falo sobre a história da ciência, né? Então, assim, a ideia do que é ciência também ela é um pouco equivocada, porque ela acaba caindo no senso comum, né? E a ideia do cientista é sempre aquele que aparece em propaganda de pasta de dente, vestido de jaleco, né? O cara é o especialista, né? E a ciência ela é muito mais ampla que isso. Todos nós que estamos estudando e que nos propomos seriamente a estudar um determinado assunto, estamos fazendo ciência, né? A ciência, no caso aqui estou falando da minha área, da história, de ciências humanas, né? Ela não é uma ciência exata, mas ela é também uma forma de ciência no sentido de entender as mudanças, as dinâmicas de transformação socioculturais, né? Então, assim... A ciência seria a soma dos saberes, né? A dinâmica dos saberes.
Isso, exatamente, né? Então, e existe muito no Brasil, né? Essa ideia de que as ciências humanas são uma ciência menor e que não merecem, enfim, tanto investimento. E aí, claro, puxando um pouco, né, para minha área, que é assim a minha experiência, eu fiz uma faculdade pública, né? Fiz História na Federal de Santa Catarina, aí fiz o meu mestrado no Senac, o meu doutorado na Unicamp, e nesse período eu tive a oportunidade de fazer um programa chamado Doutorado Sanduíche em Londres, né, na London College, e a quantidade, né, de material e de conhecimento que eu trouxe dessa experiência, até hoje, ela está reverberando nas minhas aulas, nas minhas conversas, nas minhas publicações, no meu entendimento sobre a cultura brasileira de consumo. Foi muito importante eu fazer essa comparação da cultura de consumo em Londres, na Inglaterra, enfim, pensar um pouco essas relações, para entender, inclusive, as relações do Brasil com os Estados Unidos e com a Europa, né? Então, se eu não tivesse tido essa oportunidade que me foi oferecida com uma bolsa, teria sido impossível, porque eu não teria conseguido contato com a universidade de lá, né? Porque é necessário uma mediação. Então, isso foi muito importante. Então, eu acho que nesse sentido, e aí voltando um pouco, talvez, para o que a gente tinha começado a falar sobre a questão, né, começamos falando da questão do embelezamento, vamos falar um pouco de consumo, né, nesse sentido, é necessário que se discuta a cultura de consumo, né, assim como a gente tem que discutir a cultura política, a gente tem que entender que uma coisa está ligada à outra, até porque o consumo faz parte da economia, né? E é um hábito dos indivíduos. Então, essa discussão entre é o indivíduo, ou a saúde, ou a economia. Então, as duas coisas estão interligadas. E é muito importante, eu defendo, inclusive, que deveria ser acrescentado nos currículos, né, da educação básica, disciplinas sobre a cultura de consumo, porque as pessoas precisam aprender como elas consomem. A gente nasce consumindo numa sociedade pós-Segunda Guerra, né, para parte da humanidade, não, claro que eu não estou aqui colocando que não temos diferenças sociais, obviamente que temos, né, luta de classes, diferenças sociais, tudo isso é entendido, mas existiu aí a partir dos anos 50 e 60 uma transformação, né, em nível internacional, depois global, e a gente precisa entender o que a gente está fazendo quando a gente consome, né? E esse excesso de consumo e essa falta de pensar sobre, né? Ela está aí, não vou nem dizer encobrindo, mas ela está aí relacionada com tantas e tantas camadas do indivíduo e da sociedade que realmente a gente precisa falar sobre isso, né? Para chegar nessa ideia, né? Que talvez seja de um mundo melhor, né? Político, econômico, no pós-pandemia. Vamos ser mais solidários? Agora eu pergunto para ti: seremos mais solidários? Seremos mais sustentáveis? Seremos mais inclusivos, né? Como tem até uma entrevista que foi publicada com o filósofo francês Bruno Latour, em que ele está, né, o título é Imaginando Gestos que barrem o retorno ao consumismo e a produção insustentável pré-pandemia. Estamos preparados para, 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 para isso? Interessante é que alguns filósofos, como Hegel, Kant, eles achavam que o mundo iria em direção a um progresso quase
linear. E depois veio alguém que a direita execra e que a esquerda amou muito, que é o Lenin, que diz que haveria passos para frente e passos para trás, né? Uhum. Eu penso que eu fico com Freud nisso, né? Eu sempre acho que há algumas pessoas que são fundamentais no que é humano, que é o Darwin, né, o Freud, o Marx, o Sartre. Claro, eles não são sozinhos, representam correntes, mas, quer dizer, esse organismo humano que, num determinado momento, passou a conter cultura e que é ideologicamente produzido e que, não obstante tudo isso, tem que fazer alguma coisa com isso, vai ter, depois do coronavírus, mais tecnologia de comunicação, ele vai ter mais possibilidade de analisar o trabalho à distância, mas ele também vai ser mais rastreado, vai haver mais diferença entre pobres e ricos, porque os ricos vão se avantajar nas tecnologias às quais a pobreza, pela condição de miserabilidade, sobretudo no Brasil, não tem acesso, não é por falta de capacidade. Uhum. Eu não acho que o mundo vá ser melhor. O mundo já teve várias pestes, várias pandemias. A primeira talvez tenha acontecido no Egito, né, que as pragas bíblicas. Depois teve pragas violentas, como a Antonina, em Roma. Depois nós tivemos a peste bubônica na Europa, que matou entre um terço e a metade da população. No Brasil, nós tivemos a peste da varíola, e nós tivemos várias outras pestes. Não melhorou o mundo no Brasil. Matou gente, assustou por um determinado período, e depois a humanidade voltou a ser o que era. Não tenho dúvida de que muita gente aprende com os fatos, a gente assimila cultura no sentido de aprendizado, de acréscimo. Muita gente apenas vai se repetir com mais tecnologia, com mais dado, com mais informação, vai repetir a mesma coisa, os mesmos ódios, os mesmos preconceitos, as mesmas visões místicas do mundo. Então, eu acredito que a humanidade está tendo uma chance para refletir, mas não creio que a reflexão saia a salvação do mundo. Bem, um prazer muito grande conversar com a Maíra, que é minha filha, mas é muito bom vê-la pesquisadora, vê-la professora, vê-la doutora, falando com toda essa capacidade, com toda essa qualidade. Tens um tempo para te pedir. Muito obrigado. Obrigada, agradeço aqui o convite. É um prazer compartilhar essa conversa com mais pessoas, né? Eu e o meu pai, a gente costuma conversar muito sobre esses assuntos, então eu fico feliz, inclusive, por essa iniciativa do Instituto Cidade, e da tecnologia que nos ajude a levar essa conversa para mais pessoas e que a gente possa abrir diálogo, né? Acho que a ideia é abrir diálogo e pensar sobre possibilidades, né, de vida pós-Covid, né, que seja uma vida melhor. Eu quero ser otimista também nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, trabalhando sempre com a realidade e com a história, né, para a gente poder tentar, né, não prever o futuro, mas fazer aí uma prospecção e pensar um pouco
sobre o que está por vir. E eu acho que quanto mais a gente conhece a nossa história, a nossa sociedade, mais possibilidade de fazer as coisas bem feitas a gente tem. Obrigada. Muito obrigado. O Instituto Cidade é um sítio, um espaço virtual de conversas sobre a convivência humana, de conversa nossa sobre nós mesmos, sobre o estarmos em vida urbana, sobre estarmos próximos e sobre tentativas de nos sensibilizar para termos mais prazer, mais gosto, mais ética na existência. E teremos uma série de conversas sobre o depois e para as quais convidamos os internautas em geral a acompanhar. Muito obrigado.